Eu sou Marcela Pinho, sou mulher, artista, bailarina, sou fisioterapeuta também, canto um pouco e, e tudo isso veio de um lugar, né, que a gente vem, todos nós, né, de uma mãe e que eu tô aqui para contar uma história, na verdade, uma das 1000 histórias que ela tem em relação ao feminino, né? A vida como mulher numa sociedade que vem sendo o que é, melhorando, talvez piorando, não sei dizer, evoluindo, não, né? E, e a história dela começou quando ela veio pequena, né? Meu avô pegou 4 crianças, ela e seus 3 irmãos, saíram de Minas Gerais de madrugada. Ela tinha 5, alguns irmãos 6, 4. E, e meu avô trouxe todos eles para São Paulo. Meu avô, um cara autoritário, narcisista, que Deus o tenha, inclusive, chegou em São Paulo e, assim, a vida dele sempre foi muito difícil. Minha mãe vendia coisa no semáforo, empadinha, coisas, quitutes que minha avó fazia. Minha avó é uma mulher super submissa, como muitas histórias, né? Parece que eu tô contando a história de muitas mulheres que eu conheço, na verdade. E, e aí eles foram se agregando, aquele pessoal ali de São Paulo, né? Na época muito preconceituosos, com sotaques diferentes, né? Baianos, mineiros, enfim. E minha avó não tinha estrutura de carinho para dar carinho, e meu avô não era esse o ofício dele. E E aí foi passando o tempo, minha mãe ficou muito ligada a uma igreja, na verdade católica, mesmo um grupo de igreja chamado Galileia, que tinha em São José dos Campos, a minha cidade natal, inclusive. E aí tinha uma pessoa que trabalhava num açougue, um homem, que sempre estava ali, né, nas reuniões da Galileia, as pessoas cantavam nessas reuniões. E E essa pessoa ofereceu um dia uma carona para minha mãe. Minha mãe tinha uns 19, 20 anos, talvez. E aí ela morava muito longe dali do centro, da onde ele tinha um açougue, e ela por acaso estava ali. Ele ofereceu essa carona. E aí ele era de noite já, ele falou, né, para ela, vamos lá que eu te levo para casa. Como ele era uma pessoa de confiança da família, estava ali na igreja, ela aceitou. E aí, no decorrer ali no percurso, ele parou num terreno baldio, do nada, assim, sem avisar, nada. Parou, não tinha nada em volta deles, tudo muito escuro. E aí ele abriu o porta-luva do carro e tirou uma faca de açougueiro, né, sei lá. Então, e aí ele apontou essa faca para ela e falou: "E agora? O que você vai fazer?" E ela, né, contando, diz que cai vem um mar de emoção, mas você só tem uma, né? Você só decide falar sobre uma. E que ela foi bem direta nessa uma e ela falou assim: olha, eu não posso fazer nada. Eu não vou poder fazer nada agora. E aí ele sustentou um pouco aquela brincadeira e disse: estou brincando. E aí guardou a faca e levou ela para casa. Então, assim, eu não sei, sabe? Eu acho que essa pressão, essa coisa do homem, da coisa mais forte, né, dita como mais forte, talvez de força física, né, questionável, muda muito a vida das pessoas, traz muito traumas, traz insegurança. E no fim, quem dirige o nosso país, quem faz tudo, quem tem todos os poderes,
são esses tipos de homens, ou uns menos assim, outros mais, mas muitos com muitas características iguais, possíveis estupradores, possíveis pessoas que matam e destroem tudo. Mas para aliviar essa história toda, né, densa, minha mãe me criou sozinha, não dá para aliviar tanto, né? Porque, afinal de contas, nós estamos contando histórias de mulheres. Minha mãe não, ficou grávida de mim e ela teve que esconder um tempo a gravidez do meu avô, né? Porque senão ele ia mandar ela para a rua. Então ela teve que esconder um pouco. E aí depois ela se virou, foi morar sozinha, grávida, não conseguiu pagar esse aluguel e foi morar com pessoas conhecidas, inclusive pessoas daquela igreja. E aí foi indo, eu fui ficando mais velha, ela se juntou com os meus tios, que são hoje em dia, e naquela época principalmente, um exemplo de o que seria a figura de homem para mim, naquele momento. E isso me ajudou muito, assim, com 6, 7 anos eu ainda morava com eles. Mas é isso, eu acho que só o sofrimento que ela passou ali, eu na barriga dela, e depois jovem, né, pequena, tendo que tomar algumas... Sabe um jeito que você não quer ser? No fim, às vezes eu era a mãe da minha mãe, mas não por culpa dela, por culpa de um sistema inteiro, né, assim. E hoje eu tô aqui, né, contando essa história para vocês, meio embargada aqui, assim. Nossa, Gigi, calma, peraí. Porque no fim a gente venceu, né? Eu tô sendo chamada para fazer isso aqui que eu tô fazendo agora. E isso é uma coisa bem legal, porque a partir de que momento alguém teve confiança em mim para me chamar para contar uma história para vocês, que talvez, né, não seja tão relevante, mas em que momento eu ascendi nessa vida gerada por essa mãe que não tinha perspectiva nenhuma nem da vida dela própria. Então, quando você é chamada para falar alguma coisa sobre a sua vida, sobre alguma experiência, né, que você teve, eu acredito que em algum momento você foi vitoriosa, né? Você tem um respeito em algum lugar. Então, isso já me faz muito satisfeita. Eu sou bailarina, como eu disse, eu trabalho no Teatro Guaíra e eu tô com 36 anos. Eu comecei a trabalhar com dança com 15 anos, ganhando dinheiro mesmo. E assim, só agora eu tô conseguindo, de fato, fazer uma coisa mais explícita, ser eu mesma, né? Porque o próprio regime da dança, principalmente do balé clássico, ele é bem militar, né? Ele é bem cartesiano. E isso... E minha mãe nunca, assim, questionou isso. Na verdade, a minha mãe que me colocou para fazer alguma atividade. Eu era uma criança, como diz ela, que eu era muito criativa, né? Quero que essa criatividade se expanda ainda mais, né? Mas diz que eu era. E ela queria me colocar para fazer alguma atividade, e ela me colocou primeiro no judô, depois e tudo projeto social, porque a gente não tinha dinheiro. E aí ela me colocou numa fundação lá de São José dos Campos, que oferecia dança, tal. Comecei fazendo danças urbanas. E depois eu fui fazer balé clássico. E sempre eu tenho uma lembrança muito boa assim da minha mãe, no sentido de incentivar o que eu faço, porque minha mãe eu ficava assim horas a fio ensaiando, sabe? Tinha aula de balé, depois tinha os ensaios, e ela ficava ali me esperando, sentada ali me esperando, sabe? E eu não lembro bem como que casou isso, porque na época ela trabalhava em shopping. Eu tenho até que conversar com ela sobre isso, eu não lembro.
mas ela ficava ali me esperando e a gente ia embora juntas, sendo de ônibus e depois numa época de carro. E assim, eu estar no lugar que eu tô hoje, antes eu achava que eu tinha que chegar num lugar ainda maior para, sabe, para estar em algum lugar. Só que assim, ultimamente eu tenho observado que querendo ou não, eu já tô nesse lugar, né? Claro, eu me sinto sempre um papel em branco, né? Eu acho que eu sempre vou pegar coisa de alguém, né? Vou me inspirar nas pessoas, mas a gente tem que assumir às vezes que a gente venceu, né? Eu acho que eu venci. E isso foi totalmente por ela. E assim, hoje em dia eu vejo que é isso. Tudo que eu tenho hoje, tudo que eu sou, é completamente minha mãe. E minha mãe ainda é mais do que eu em relação à espontaneidade, na brincadeira, né? E estamos aí em constante evolução, entendendo o que a gente pode fazer num mundo desse, nesse patriarcado que a gente vive, que não sei se a gente vai sair tão cedo dele. O Tramas, eu, eu ainda estou entendendo, né? Quando um projeto não sai da gente, a gente entende uma superfície que eu acredito ainda muito rasa, que a gente ainda vai ver muita coisa sobre o projeto, mas de cara, assim, eu já fiquei muito feliz por me chamar para fazer parte de uma coisa que vai ser tão forte, né? Que é essa história, essa coisa essa coisa de noiva, né? Esse estereótipo do porquê ser branco também. Então, assim, isso tudo, eu fiquei muito feliz com esse convite, que sim, é uma, como eu estava dizendo, parece que é uma validação de tudo que eu fui até agora. E quando eu sou associada a um projeto como esse, eu fico muito lisonjeada, na verdade me achando, e, e muito feliz com o convite, assim, com muitas expectativas, muita vontade de emergir alguma coisa a partir daí, feliz por esse convite para de algum tipo de evolução dentro de mim, dentro desse contexto que a gente vai abordar.